Bom dia, boa tarde, boa noite, criatura rastejante. Chegou a sua hora. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui no Vai Passar Onde? O seu canal de videoaulas de biologia aqui no YouTube. Eu sou o professor JG e hoje eu tô aqui para salvar a sua pele mais uma vez. Hoje, pessoal, o assunto é citologia. O assunto talvez que seja falado por mais tempo no decorrer da sua vida escolar. Primeira vez que você vai ter acesso a isso é lá no 5º ano. Primeiro iniciando a conversa, falando devagarzinho e conforme vai passando, as coisas vão ficando mais complexas. E ainda tem gente que tem coragem de olhar para mim num 3º ano de ensino médio e falar que não sabe o que é uma célula. Se você está nesse grupo, fique esperto, clique nesse like, ative esse sininho que eu vou salvar a tua pele agora. Olha aqui para o lado, por favor. Perceba o seguinte, citologia é o nome que a gente dá para a ciência dentro da biologia responsável por estudar a célula. E o nome dessa ciência já está dizendo o que ele faz. Cito deriva de célula e logia deriva de logos, que quer dizer estudo. Então, vamos lá. Dentro da biologia é muito comum que a gente derive ou que a gente divida os organismos ou as células, os seres vivos em geral, ou até mesmo órgãos e sistemas, em caixinhas separadas para que a gente possa compreendê-los melhor. E aqui não é diferente. Observe que a gente vai classificar os seres vivos em 3 grupos distintos, tá certo? Nós vamos ter primeiro os procariontes, que são aqueles organismos que não possuem núcleo organizado e nem organelas membranosas, beleza? Nós temos os eucariontes, esses sim vão possuir núcleo organizado e organelas membranosas, e os vírus, que estão ali num lugar meio nebuloso, que a gente vai gravar um vídeo só para falar sobre eles. E aí você fica esperto que essa discussão é quente. Vamos lá. Começando pelos organismos mais simples, né? Nós estamos falando dos procariontes, aqueles organismos que estão incluídos dentro do reino Monera. Aqui, pessoal, eu estou falando de bactérias, estou falando de cianobactérias, certo? São organismos unicelulares e a característica que a gente está buscando e focando agora é a característica do núcleo. Observe aqui do lado mais uma vez. Os procariontes não possuem núcleo organizado, beleza? Eles não têm carioteca. A carioteca é uma membrana que separa o interior do núcleo, que a gente vai chamar de nucleoplasma, com o interior da célula, o citoplasma, beleza? Nesse caso aqui, a carioteca não existe. Então, o DNA ou qualquer que seja o material genético desse bicho aqui, vai estar disperso no citoplasma, livre, leve e solto, beleza? Aqui, não se confunda, não é a Mona Lisa, não é uma pintura renascentista, é um desenho feito por esse que vos fala de uma bactéria belíssima, certo? E aqui nós temos uma bactéria genérica para você entender como que funciona. Esses organismos, eles podem se locomover de várias maneiras, de várias estruturas diferentes, flagelados, ciliados, cocos e tudo mais, mas isso também pode ficar para um outro momento. O que é importante aqui, que eu quero que você perceba, olha para cá, é justamente essa conformação do interior da célula, beleza? Observe que nós temos aqui um meio intracelular, que eu estou chamando de hialoplasma, beleza? Dentro dos procariontes, nós vamos chamar o meio intracelular de hialoplasma. Eu tenho o nucleoide, certo? Que nada mais é do que o material genético dessa bactéria, que é o cromossomo dela. Na verdade, a cromatina, que está ali descondensada. Tudo bem? No momento que ele precisar se reproduzir, essa cromatina vai sofrer algumas mudanças, mas não se confunda com isso agora. Depois nós vamos ter algumas estruturas membranares que vão servir para esse organismo conseguir sobreviver no seu meio, certo? Nós temos uma cápsula, geralmente composta de algum tipo de proteína. Nesse caso, eu desenhei algumas fímbrias, que também podem ser chamadas de cílios,
que são estruturas locomotivas, eles batem esses cílios para conseguir se locomover no substrato. Abaixo da cápsula nós vamos ter uma parede celular, beleza? Que protege ainda mais a estrutura interna da célula. E aí lá por fim, finalmente, a membrana plasmática, que é essa parede seletiva aí, que decide o que sai e o que entra dessa célula. Tudo bem? Além disso, o que eu preciso saber, JG? Você precisa saber o seguinte, meu irmão. Bactéria tem dois tipos de material genético ali internamente. Ela vai produzir um nucleóide e ela vai produzir um DNA circular, que a gente chama de plasmídio. O plasmídio é uma estrutura circular, que aqui eu estou representando em vermelho, e é esse plasmídio que é mais importante para essa bactéria. Principalmente quando a gente pensa naquela ideia de resistência a antibióticos, principalmente bactérias patogênicas, é nessa porção aqui de DNA que estão inseridos os genes que conferem essa resistência. E essa resistência se passa entre uma bactéria e outra por reprodução sexuada. Ainda vai ter aula disso, mas já aguarda essa informação. E a próxima estrutura especial é o mesossomo. O mesossomo, que é uma estrutura aqui da membrana plasmática, que é responsável pela respiração celular. Por estruturas um pouquinho diferentes, não são exatamente mitocôndrias, afinal, a bactéria não possui membranas, não possui... Posso continuar? Pode. Vamos lá. Outra estrutura importante para você lembrar é o mesossomo. O mesossomo faz o trabalho aqui na bactéria, o que a mitocôndria faz numa célula eucariótica. Afinal, aqui nos procariontes, nós não temos organelas membranosas, e a mitocôndria é uma delas. Então aqui, o mesossomo vai ser responsável pela respiração celular e pela produção de ATP, que é a molécula de energia. Terminados os procariontes, está na hora de falar dos eucariontes. Eucariontes são aqueles organismos que possuem núcleo organizado nas suas células. Ou seja, olha aqui, o núcleo é individualizado, esse núcleo é separado do meio intracelular, beleza? Essa membrana que separa o núcleo do resto da célula, nós chamamos de carioteca. Tudo que vier com o prefixo cário está relacionado a núcleo, beleza? Bota aí na sua cabecinha para você lembrar. E além disso, nesse caso, aparecem as nossas queridas organelas membranosas. Estou falando dos retículos endoplasmáticos, rugoso e liso. Estou falando da mitocôndria. Então veja aqui, mais uma vez, cuidado, você não está no Louvre, você está no Vai Passar Onde, inclusive, não sei se você já se inscreveu aqui embaixo, se você já ativou o sininho, já seguiu o JG no Instagram, já seguiu o nosso perfil no Instagram para acompanhar com rapidez todo o conteúdo que é postado aqui. Observa só, eu tenho aqui dois desenhos. Eu tenho uma célula animal e uma célula vegetal, beleza? Isso também é um assunto antigo na tua vida, nas aulas de ciências você já vê isso. Células de animais são diferentes de células vegetais, tranquilo? Visualmente elas são absolutamente discrepantes, mas assim, você tem também que saber as diferenças fundamentais dela. Se você quiser que eu faça um vídeo só para comparar célula animal e vegetal, marca um comentário aqui embaixo para a gente saber o que você precisa. Olha aqui para o lado para o meu desenho de novo. Na célula da esquerda, a célula animal, você encontra núcleo, afinal eucarionte. Em volta do núcleo nós temos os retículos, beleza? Esses retículos são responsáveis pela produção de várias moléculas, e ainda hoje eu vou te falar quais são elas. Então todas essas organelas estão ali cumprindo uma função, você se lembra disso. Imagine você que, assim como você tem seus órgãos específicos que fazem as funções específicas, a célula também funciona desse jeito. Tem várias metáforas que a gente pode fazer aqui, comparar a função de uma organela a uma função de um órgão, de um organismo como o nosso, complexo, multicelular. Pode comparar o funcionamento de uma cidade, que tem a prefeitura, coleta de lixo, o saneamento de água e tudo mais. Qual seja a metáfora que você escolher, meu parceiro, entenda que as organelas desempenham funções específicas dentro da célula, beleza? Cada uma vai ter a sua função. E aqui nós temos algumas delas. Não vou me ater isso agora, porque para frente eu te explico individualmente. Agora olha lá para a direita. Você tem a célula vegetal. E aqui eu quero ressaltar 3 estruturas que você precisa saber
Você precisa saber o que é um cloroplasto. É a organela responsável pela fotossíntese, beleza? Você precisa saber que na célula vegetal você tem vacúolo, ou vacúolo celular, pode encontrar de várias maneiras nos livros. É uma central de armazenamento. Por exemplo, a glicose que a planta produz na fotossíntese, ela vai ser armazenada no vacúolo celular, ali junto com água, outros nutrientes, mas aquilo ali é uma seção de armazenamento. E além disso, a parede celular, que você também pode encontrar em algum material como parede celular de celulose, parede celular celulósica, ou seja, é uma parede, certo, acima da membrana, feita de celulose e que vai conferir para essa célula resistência. É por conta dessa celulose aqui nas células que plantinhas que não possuem troncos, como árvores, por exemplo, consigam ficar em pé sem cair e ainda tem uma certa resistência ali. Por exemplo, você vai para casa da tua avó, vê aquele pezinho de hortelã, aquele pezinho de manjericão. O manjericão não tem tronco, mas para em pé. Por quê? Por causa da celulose, né? Para a gente começar a falar das organelas, eu preciso te dizer o seguinte. A gente está gravando esse vídeo aqui em outubro de 2025 e esse ano a gente teve a felicidade de descobrir, enquanto comunidade científica, uma nova organela, o hemifusoma. Eu vou te adiantar o seguinte, o hemifusoma ainda não está nessa relação aqui do lado, porque nós estamos preparando um vídeo só sobre ele, beleza? Então, anota aí no cantinho do seu caderno que o hemifusoma é sim uma organela intracelular. Ele funciona e tem a sua especificidade muito definida. Os estudos que saíram até agora já nos disseram que ele trabalha com a reciclagem de outras organelas, de outras membranas, e talvez até que exista uma possível relação com Alzheimer e outras doenças. Mas isso não vamos nos encher de esperança. Fica esperto, ativa o sininho para ver o vídeo que eu vou lançar aqui só sobre o hemifusoma, beleza? Vamos olhar para as outras. A primeira organela que eu quero te apresentar, meu querido, minha querida, é a membrana plasmática. Talvez o elemento mais importante dentro da célula, beleza? Nós temos aqui do lado um modelo de como funciona a nossa membrana plasmática. A gente trabalha com esse conceito aqui que eu estou apresentando para você desde 1972. Esse modelo foi apresentado por esses dois cientistas aqui, o Singer e o Nicholson. Foram eles que disseram pela primeira vez que a membrana plasmática funciona desse jeito e conseguiram comprovar isso. Observe, para a gente entender como a membrana funciona, a gente tem que entender do que ela é feita. Olha lá no extremo, no cantinho direito do meu desenho. Tá vendo essa coisinha aqui? Isso é um fosfolipídio, beleza? É uma estrutura anfipática. O que isso quer dizer? Quer dizer que nas duas porções que compõem, né, o corpinho do fosfolipídio, ele tem características químicas diferentes. Essa porção que eu pintei de vermelho aqui, essa bolinha vermelha, ela é polar. Se você lembra das suas aulas de química, você lembra o que isso quer dizer. Nesse caso, para essa molécula, ela vai conferir a essa porção do fosfolipídio características hidrofílicas. Ou seja, essa parte gosta de água. Ela é amiga da água. E já essas partes que eu representei, como essas perninhas, esses bracinhos, ela é apolar. Ou seja, ela confere para essa porção do fosfolipídio característica hidrofóbica. Ou seja, ela não gosta de água, ela afasta a água. Isso é fundamental quando você percebe que a membrana plasmática ela é composta por uma bicamada fosfolipídica. Nós temos dupla camada desses fosfolipídios compondo a estrutura da membrana. Desse jeito que está aqui. Fosfolipídios em cima, fosfolipídios embaixo, com os seus bracinhos para dentro. Beleza? Isso faz com que nas duas extremidades, tanto a extremidade de fora da célula quanto a outra parte que está para dentro, tenham afinidade pela água. E aí a parte interna, não tendo essa afinidade, isso acelera o processo de passagem por essa membrana. Só que calma lá, não quer dizer que tudo que chega na membrana consegue passar rapidão. Na verdade, a grande ideia disso aqui é que nós temos uma bicamada lipídica, certo? Com fosfolipídios associados a algumas outras moléculas que vão conferir a essa membrana uma seletividade.
Nós chamamos a membrana plasmática de uma membrana seletiva, uma bicamada seletiva. Ou seja, ela tem capacidade de selecionar o que entra na célula e o que não entra na célula. Beleza? Deixe isso bem claro na sua cabeça. Então, inclusive, nós vamos falar daqui a pouco só sobre o transporte transmembrana. Tranquilo? Então, veja só. Nós temos aqui, então, outras estruturas associadas Nós temos, então, outras estruturas associadas... O quê? Ele ficou tímido. Que tímido mesmo. É que o fofofó é uma pica. Nós temos também outras estruturas associadas à membrana. Observe aqui no desenho. Tá vendo esse aqui em laranja e esse em roxinho? São proteínas. E ainda mais, são proteínas de membrana. Você vai escutar falar muito sobre isso na vida escolar. Se você se dedicar e se debruçar nos estudos de bioquímica e tudo mais, isso aqui aparece demais o tempo todo. Então, essas proteínas associadas à membrana, elas podem ser periféricas, igual essa minha laranja aqui, que ela não atravessa a membrana completamente, ela fica ali se mexendo no meio dos fosfolipídios, se associando com algumas outras moléculas que ela tem afinidade. E nós temos proteínas transmembranares, que são essas aqui como eu representei em roxinho. Essas aqui, elas atravessam a membrana de fato e têm função específica de transporte, ou até mesmo são importantes, como por exemplo a ATP sintetase ou ATP sintase, que é uma enzima, uma proteína transmembrana da mitocôndria que ajuda a gente a fazer ATP. Nas aulas de bioquímica você vai ver um desenho lindão sobre isso, que também daqui a pouco vai estar aqui. Beleza? Então, proteínas periféricas, proteínas transmembrana ou transmembranares. E ainda, por último, observe aqui no desenho essa parada em azul aqui, tá vendo? Esses aqui são o glicocálix. É uma estrutura conjugada de proteínas e carboidratos que confere resistência para essa membrana. Então, tudo isso junto, imagina como se fosse uma piscina de gelatina com um monte de coisa dentro. Se você for uma criança, um adolescente feliz e teve a alegria de comer uma gelatina colorida, edição, bota uma foto aqui. Bota uma foto aqui. Pá! De uma gelatina colorida, você vai saber do que eu estou falando. A membrana plasmática funciona quase como se fosse desse jeito. Toda uma camada fosfolipídica, uma bicamada fosfolipídica, e essas proteínas membranares periféricas, glicocálix, tudo ali em um mosaico fluido. E esse nome é muito importante. O modelo de Singer e Nicholson é o modelo do mosaico fluido, beleza? É o que a gente usa até hoje. É o que há comprovações científicas para a gente poder aprender. Então, é isso que você tem que se lembrar. Lembre-se, membrana plasmática, bicamada fosfolipídica, onde eu tenho uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica do meu fosfolipídio. Eu tenho proteínas de membrana, elas podem ser periféricas ou transmembrana, ou transmembranares, fale como quiser. E nós temos ainda os glicocálix, que são compostos de carboidrato e proteínas e conferem resistência à membrana. Junta tudo isso, você tem o modelo do mosaico fluido de Singer e Nicholson. Feito isso, a gente vai para as organelas agora, que são um pouquinho mais simples, mas não adianta você relaxar com elas. Podem te pegar no pulo, dependendo da questão que você pegar. Eu sempre vou dizer aqui para você o seguinte, o conceito de uma parada dentro da biologia, ele é de suma importância. Principalmente se você está respondendo uma questão de vestibular. Tem vestibulares que gostam de ser mais sacanas, tem vestibulares que gostam de ser interdisciplinares. E se você pega um vestibular, por exemplo, o vestibular da UEL, que é aqui na cidade onde a gente está situado, Londrina, no Paraná. O vestibular da UEL é um vestibular que adora a interdisciplinaridade. Ele te joga um texto de Capitães de Areia para te perguntar uma questão sobre célula. Então, isso é uma maravilha, as questões são muito lindas, mas se você estiver desligado no conceito, isso pode pegar você no pulo. Então, sempre se ligue nos conceitos. A membrana plasmática, A, B, C. Tem que saber. Fechou? Vamos seguir. Vamos agora para mais algumas organelas. Aqui do lado, você vai ver que eu tenho os centríolos, o DNA, certo? Estamos falando de uma célula animal ou vegetal, então aqui é DNA mesmo.
E temos aqui também o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, como tem se usado mais agora atualmente. E ainda tem um terceiro nome, afinal é biologia, o dictiosomo, certo? Vamos lá. O centríolo, o desenho dele tá aqui no cantinho, parece duas latinhas de lixo caídas uma em cima da outra. Eles são responsáveis por desenvolver o citoesqueleto. Eles vão ser fundamentais para organismos unicelulares produzirem cílios, flagelos, e ainda a função mais especial dele está na mitose e na meiose. Ele forma as fibras do fuso que vão separar as cromátides irmãs ou os cromossomos homólogos, depende da divisão celular que você estiver tratando. Certo? Agora, o DNA é uma molécula, certo? Que a gente vai falar sobre o DNA e a composição molecular do DNA nas aulas de genética. Aguarde. O DNA é a molécula da hereditariedade. É nele que estão guardadas todas as informações para todo mundo ser o que é. Desde que a gente pode estar falando de mim, a gente pode estar falando de você, a gente pode estar falando dos animais, a gente pode estar falando das plantas, dos micro-organismos, todo mundo. O DNA é a receita do seu bolo, do bolo que é você. Desse bolo de... Ficou ruim, né? Bolo de merda, Sacanagem chamar o cara de bolo de merda. Podia deixar um pi, se for sacanagem chamar o cara de bolo de pi. O material genético é a molécula da hereditariedade. Nele está guardado o código genético que diz para o organismo tudo aquilo que ele deve ser, tudo aquilo que ele vai se construir. Beleza? Não se preocupe, eu vou me aprofundar em DNA, código genético nas aulas de genética. Aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Além disso, a segunda função importante do DNA é a síntese de proteína. O dogma central da biologia, a passagem de informação de gene a proteína. Beleza? Não se preocupe também, isso vai aparecer nas aulas de genética molecular. Calma o seu corpinho aí. O complexo de Golgi, ou o dictiosomo, ele é muito importante na síntese de polissacarídeos, beleza? É ali que eles vão ser fabricados. E além disso, as proteínas que o retículo rugoso, o retículo endoplasmático rugoso produz, ele é que eu chamo de RER aqui, retículo endoplasmático rugoso. Tudo que o retículo endoplasmático rugoso produz, o complexo de Golgi acumula e armazena. E além disso, ele vai pegar tudo isso que ele junta, que ele guarda, e vai associar as glicoproteínas. Cara, isso é muito importante, principalmente para a regulação de colesterol, por exemplo, triglicérides. Tudo isso é muito importante. O colesterol bom, colesterol ruim, LDL, HDL, eles são armazenados em glicoproteínas. Então, é o complexo de Golgi que faz elas. Olha aqui no cantinho. Armazena, modifica e secreta. Então é isso que ele faz. Ele pega tudo isso, ele faz as vesículas dele e manda embora. Beleza? Agora, o ribossomo. O ribossomo, que é a organela da produção proteica, da síntese proteica, beleza? Não se esqueça, o ribossomo, ele é uma organela, mas ele é um RNA também, entendeu? Diferente das outras organelas que têm produção bioquímica diferente, específica, aqui nós estamos falando de um RNA. Um RNA com capacidade metabólica, tudo bem? Com capacidade enzimática. Então, ele é uma molécula única e muito importante. Todas as proteínas que a gente tem, que a gente fabrica, são produzidas pelos ribossomos, beleza? Ele é responsável pela tradução do código genético. Mais sobre isso, mais pra frente. Além disso, a mitocôndria, a organela da respiração celular. Se você está aqui precisando de ajuda para fazer vestibular, eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que você sabe que é uma mitocôndria. Mas, se você não sabe, eu vou te dizer. É uma organela membranosa, responsável por fazer respiração celular. Ela pega o oxigênio, a glicose e transforma em ATP, CO2 e água. Beleza? Veja só. Além disso, a carioteca, que a gente já falou lá atrás, o que é a divisão do hialoplasma ou do citoplasma pro nucleoplasma, e vesículas no geral.
beleza? Vesículas produzidas pelo complexo de Golgi, vesículas produzidas pelos retículos, que vão ser ou eliminadas a célula jogada para fora, que é o processo que eu chamo de plasmocitose, ou elas vão ser colocadas para dentro da célula, que são ou fago ou pinocitose. Tudo bem? Agora, para acabar o assunto, nós vamos falar sobre os transportes de membrana, tá certo? Alguns deles. Não vamos falar sobre transportes complexos de vesículas, mas transporte para sair ou entrar na célula via membrana plasmática. Olha aqui do lado. Você tem a nossa bicamada fosfolipídica com várias proteínas associadas, certo? Várias proteínas transmembrana. E aqui, com esse desenho, eu vou te explicar mais ou menos, de maneira bem simplificada, para você entender de uma vez por todas como funciona cada um desses tipos de transporte. Vamos lá. Primeira coisa, imagine que para cima está o meio extracelular. Estamos falando de fora da célula. E aqui, tá vendo que tem esse símbolo aqui? Ô, minha Santa Catarina, risquei tudo. Como que volta? Aqui, volta. Primeiro, observa aqui em cima. Tá vendo esse desenho aqui, esse símbolo? É o símbolo de concentração. Eu quero dizer que do lado de fora, no meio extracelular, eu tenho muita concentração de alguma coisa qualquer. De qualquer uma dessas membranas aqui, ou de qualquer uma dessas estruturas aqui, dessas moléculas que nós estamos falando. E no meio intracelular, para baixo da membrana, eu tenho menor concentração. Isso é importantíssimo para você entender o primeiro conceito. Nós temos dois tipos de transporte membrana. Ele vai ser ativo ou ele vai ser passivo. E aqui, te dizendo que de um lado eu tenho mais concentração e do outro eu tenho menos, eu te explico o conceito de gradiente de concentração. O transporte passivo, ele sempre estará atuando a favor do gradiente. Ele vai sempre para um lugar, do lugar que tem mais para o lugar que tem menos. Já o transporte ativo, ele vai contra o gradiente. Ele vai de um lugar que tem menos para um outro que tem mais, certo? O transporte ativo geralmente custa energia, justamente por estar contra o gradiente de concentração, beleza? Olha para cá. Primeiro, essa molécula qualquer aqui, essa bolinha preta que eu coloquei. Imagine que ela quer passar. Algumas moléculas simplesmente chegam até a membrana, transpassam a bicamada fosfolipídica e chegam até o outro lado. Se isso acontecer, estamos diante de um caso de difusão simples. Não custa energia, a favor do gradiente de concentração. Beleza? Vamos pular para o lado. Imagine que eu quero passar água pela minha membrana. Nesse caso especificamente da água, nós temos um tipo de transporte só dela, que você já deve ter ouvido falar 1 milhão de vezes, que é a osmose. A osmose também não gasta energia, sempre a favor do gradiente de concentração, porém só mexe com água, só transporta água. E tem o auxílio dessas proteínas que nós chamamos de aquaporinas, beleza? São proteínas de portão que vão deixar a água passar pela membrana sem nenhum tipo de gasto energético a favor do gradiente de concentração. Certo? Vamos para o lado ainda. Imagina agora essa bolona azul aqui. Observe que ela é maior, ela é diferente, ela tem outra composição e ela precisa entrar na célula. O que vai acontecer? Ela não vai conseguir passar direto, só se transpassar pela membrana, porque ela é muito grande ou porque ela tem uma composição específica que a membrana não permita. Então, o que vai acontecer? Ela precisa da ajuda de uma proteína aqui que nós vamos chamar de permease. A permease é uma proteína membranar que vai auxiliar a passagem de algumas moléculas. Nesse caso, ela auxilia a minha molécula a passar aqui. Observe que tem o lugar certinho para ela entrar aqui e depois, quando ela abre, ela se abre do outro lado e a minha molécula vai passar. Nesse caso, e perceba que a minha molécula teve essa ajuda, esse transporte ele teve um auxílio. Esse transporte foi facilitado por alguém. Nesse caso, meu amigo, minha amiga, nós estamos diante de um caso de difusão facilitada. Quando eu tenho o auxílio de uma membrana, quando eu tenho o auxílio de uma proteína membranar, uma permease, para colocar essa molécula para dentro da célula. A favor do gradiente de concentração, sem nenhum custo energético ainda.
Agora, vamos ao último caso de hoje. Nós temos aqui, lá dentro da célula, o meu quadradão verde, certo? Uma molécula maior, diferente de todas que a gente viu até agora, e ela é danada, ela quer ir pro sentido contrário de todo mundo, certo? Então, veja só, essa molécula ela quer ir contra o gradiente de concentração. Tá todo mundo vindo para cá. Por exemplo, tá todo mundo entrando no Vai Passar Onde, clicando no like, ativando o sininho, seguindo a gente no Instagram, seguindo a gente em todo quanto é lugar, e você tá querendo dar uma de bonitão indo no sentido contrário. Faça como as moléculas e aproveite o transporte passivo a favor do gradiente de concentração e faz tudo isso aí que eu falei. Agora olha para cá. O transporte ativo vai ser caracterizado justamente por isso. Eu vou ter outra permease que vai pegar essa molécula e vai ajudar ela a sair do meio intracelular contra o gradiente de concentração. Só que qual que é o detalhe? Nesse caso, a minha permease precisa de ATP. Isso custa energia para a célula. Então, esse transporte ele tem que ser muito bem administrado e não pode acontecer o tempo inteiro. Onde que acontece isso aqui? Por exemplo, no sistema de bomba só de potássio, que você já ouviu falar. A gente vai fazer vídeo sobre isso também, mas acontece transporte ativo nesse tipo de regulação celular. Perceba o seguinte, aqui o nosso quadrado verde, ele precisou sair da célula, ele custou energia para a célula. Então assim, existem vários processos metabólicos naturais que esse tipo de transporte está presente. Na bomba de sódio e potássio, por exemplo. Acontece transporte ativo e é uma regulação da célula que precisa acontecer, senão a célula morre. Mas, ainda assim, é um transporte que vai ser ainda muito bem estudado pela célula para ver como que vai funcionar e quais vão ser os momentos que esse transporte vai ser utilizado. Uma vez que ele demanda uma energia da célula para poder acontecer. Tomara que você tenha gostado do conteúdo, tomara que você tenha gostado da aula. Eu espero que você volte mais vezes para encontrar mais conteúdo. E assim, depois de aprender esse caminhão de coisa aqui com a gente, só falta você responder a pergunta que não quer calar, meu querido, minha querida. Vai passar onde? Valeu, até a próxima.